Fala galera, beleza? Estamos de volta com outro vídeo do YouTube. Primeira coisa, antes de mais nada, né? Eu nunca falo isso, mas deixa eu falar. Deixa logo o seu joinha aqui no vídeo, que isso vai me ajudar no futuro para eu ver como é que tá a relação de vocês com os vídeos. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Eu tenho um grupo no Telegram também, que eu boto muita informação lá. Se você não tá no grupo do Telegram, fala comigo, tá? Vai no meu Instagram lá, fala, ó, quero entrar no grupo do Telegram, meu Instagram é Professor Cenoura, fala lá comigo, a gente dá um jeito de botar você no grupo do Telegram. Continuando, esse vídeo é mais um vídeo da série sobre dosimetria. E eu tô continuando nesse vídeo a falar sobre a segunda fase da dosimetria. Vamos falar nesse vídeo. A gente falou no vídeo anterior, se você não viu, eu te aconselho a dar uma voltada, eu sempre falo isso também. Veja os outros para depois ver esse. Esse aqui já é o quarto vídeo da série de dosimetria. E é um vídeo que a gente vai falar especificamente na segunda fase sobre agravantes. Mais especificamente ainda sobre a reincidência. Beleza? Então a gente vai falar uma parte geral de agravantes, vamos entrar na reincidência. E só no próximo vídeo que a gente vai falar sobre todas as outras agravantes. Tranquilo? Olha só. Então, na tela, artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Olha lá o que a gente tem. Primeiro, o rol das circunstâncias agravantes é um rol taxativo. Ou seja, se eu não tiver a previsão expressa no artigo 61, eu não posso usar para agravar a pena. Todas as agravantes, como é uma coisa que prejudica o réu, eu não posso usar analogia em hipótese alguma. Isso aqui parece com essa agravante, em analogia eu vou aumentar. Não pode, tá? Só posso usar analogia em benefício do réu. Então eu não posso analogia em hipótese alguma nas agravantes, o rol é taxativo do artigo 61, beleza? Agora, você reparou que o artigo 61 ele fala o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena, só que elas nem sempre agravam a pena. Existem três hipóteses em que elas não agravam a pena. A primeira está prevista aqui, quando não constituem ou qualificam o crime. Se a circunstância que está prevista lá ela constitui o crime ou qualifica o crime, já é um crime qualificado, eu não vou usar como agravante. Por exemplo, tem uma agravante que é praticar crime contra a mulher grávida. Só que você concorda comigo que o aborto só vai ter contra a mulher grávida? Eu não posso, no aborto, aplicar agravante da mulher grávida. Tá percebendo? Por quê? Porque a mulher estar grávida já constitui o próprio crime. Então não tem como aumentar a pena no aborto, né? Vou botar o aborto porque a mulher está grávida e ainda aumentar a pena na agravante da mulher grávida, porque ela constitui o próprio crime. Beleza? É um caso em que a agravante não vai agravar porque ela já constitui o crime. O que mais? Pena base está no máximo. A gente viu que eu começo a segunda fase com a pena base. Se a pena base está no máximo e eu tenho uma agravante, eu não posso ultrapassar o máximo. A gente já viu isso também, aplicando ao contrário senso a súmula do STJ 231. Então, eu não posso diminuir do mínimo nem aumentar do máximo. Então, se tiver no máximo, a agravante não vai agravar a pena, tá? E outra hipótese, ela não vai agravar a pena se eu tiver uma atenuante que prepondera. Então, se eu tiver uma agravante, por exemplo, objetiva e uma atenuante subjetiva, a gente viu no vídeo passado que as subjetivas preponderam sobre as objetivas na ordem de preferência. Então, se eu tenho uma agravante objetiva e uma atenuante subjetiva, a atenuante vai forçar para baixo a pena. Vou ter uma agravante, mas a pena não vai ser aumentada, tá? A pena vai ser reduzida pela atenuante. Então, são três hipóteses em que eu não agravo a pena, tá? Três hipóteses estão aqui. Quando que a agravante incide? Olha, nos crimes dolosos, todas as agravantes incidem nos crimes dolosos. Todas, tá? Inclusive, as agravantes, elas foram feitas pros crimes dolosos. Eu não aplico agravante em crime culposo. Se eu pratiquei um crime culposo contra uma mulher grávida, eu não vou botar lá mulher grávida, tá? Porque fugiu da intenção da gente. A gente não tinha intenção de cometer nenhum crime, quanto mais contra uma mulher grávida. Então, eu não aplico agravantes no crime culposo. A única agravante que eu aplico no crime culposo é a reincidência. Então, a reincidência, ela se aplica a todos os crimes, seja culposo, seja doloso. Tá? Então, olha aqui, ó. Crimes dolosos, todas. Crime culposo, só a reincidência. Préter doloso, todas. O que é o crime préter doloso? É aquele crime que, na essência, é doloso, mas produz um resultado culposo, um resultado sem querer. Esse resultado sem querer
não tira a essência dolosa do crime pré-doloso. Então, todas as agravantes se aplicam aos crimes pré-dolosos, eles são tratados como se fosse um crime doloso, tá? Para fins de aplicação de agravantes. Tranquilo? Agora sim, vamos lá começar a falar da nossa queridíssima reincidência, prevista no artigo 63, está lá. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, olha aqui, o que eu tenho que ter para eu ter a reincidência? Eu tenho que ter crime anterior com trânsito em julgado. Tenho que ter crime anterior com trânsito em julgado. Ou seja, quando eu pratiquei esse crime aqui, olhando para trás, eu já tenho que ter o crime praticado anteriormente e o trânsito em julgado desse crime. Se eu olhar para trás e eu não enxergar o trânsito em julgado, eu não tenho reincidência. Não tenho. Eu tenho que olhar para trás e já ver o trânsito em julgado aqui atrás na minha linha do tempo. Se eu estou olhando para trás e não estou vendo o trânsito em julgado, eu não tenho reincidência. Beleza? O que mais? Pena do crime anterior importa? Olha, eu olho para trás, eu vejo uma condenação, eu vejo o trânsito em julgado, mas foi uma pena só de multa. O crime que me deu uma condenação de pena de multa gera reincidência? Lógico. Você vê que o artigo 63 ele não fala nada sobre a pena. Verifica essa reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado no anterior. Não fala crime anterior com pena privativa de liberdade, crime anterior com pena restritiva de direitos. Então, pena do crime anterior importa? Não! Não importa, tá? Não importa. E como que eu comprovo esse trânsito em julgado? Eu tenho que olhar para trás e ver o trânsito em julgado. O que me comprova que existe um trânsito em julgado? Olha o que entende aí o STJ. A folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo dispensável a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução deste desiderato. Então você está vendo aí que para o STJ basta a folha de antecedentes penais, né? Vou botar aqui, basta a FAP do agente para que eu tenha a reincidência. E olha onde é que está previsto também a reincidência, lá no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Olha o que ele fala. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por contravenção. Percebeu que ele separou? Ó, no Brasil ou no estrangeiro qualquer crime ou no Brasil por contravenção. Por que ele não fala do estrangeiro? Por que não? Então, eu só vou ter reincidência na contravenção se eu tiver... Eu vou botar mais para frente. Ó, vou botar mais para frente uma tabela em que eu vou explicar exatamente isso aqui. E é uma tabela para você levar pro resto da sua vida. Você vai dar print dessa tabela, vai botar no seu celular e quando você tiver nada para fazer, você vai olhar essa tabela para você nunca mais errar na sua vida, em nada na sua vida, seja na sua prova da faculdade, seja na sua prova da OAB, seja na sua prova de concurso público, qual seja, tá? Você nunca mais vai errar reincidência na sua prova. Beleza? Continuando. Natureza jurídica da reincidência é uma agravante, como a gente está vendo, né? Agravante genérica. É uma agravante genérica que eu analiso na segunda fase da dosimetria. Se comunica, você acha, se eu tenho dois réus cometendo um crime, um é reincidente e outro não, eu vou agravar a pena nos dois ou só no reincidente? Se comunica, se um é reincidente, ela se estende para o coautor, ela vai, como um é reincidente, vai aplicar para o outro também? Lógico que não, tá? A reincidência não se comunica, é uma circunstância de caráter pessoal. E o artigo 30 do Código Penal fala que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, tá? Salvo se for elementado o crime. Então a reincidência não se comunica, obviamente, inclusive, ela é uma das coisas que mais reforçam a individualização da pena. Duas pessoas que cometeram o mesmo crime vão ter a pena individualizada, né? Um é reincidente, o outro não, às vezes um confessou e o outro não, enfim, várias coisas que individualizam a pena. A reincidência é uma delas, que traz o maior grau de reprovabilidade daquela conduta. Beleza? Se comunica, então a gente bota aqui que não comunica, de acordo com o artigo 30. Artigo 64 traz algumas regrinhas aí sobre a reincidência. Olha só. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento e extinção da pena e infração posterior tiver decorrido o período do tempo
superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional se não ocorrer a revogação. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, o que é reincidência? É você olhar para trás e ver um crime e um trânsito em julgado. Agora, se você olhar para trás e ver um crime, um trânsito em julgado, uma extinção da pena e ter ultrapassado 5 anos que extinguiu a pena, eu não tenho mais essa reincidência não. Percebeu? Eu vou acabar com a reincidência. Só vou ter reincidência se eu tiver cometido um crime dentro desse prazo de 5 anos da extinção da pena do crime anterior. Cuidado, não é do trânsito em julgado do crime anterior, é da extinção da pena. Teve o crime, sentença, transitou em julgado, começou a cumprir a pena, acabou de cumprir a pena, passou 5 anos que ele cumpriu a pena, ele volta a ser primário. Percebeu? Ele volta a ser primário. E essa condenação dele vai sumir? Ele voltou a ser primário. Vai sumir? Vai ser maus antecedentes. A gente já viu isso quando a gente falou da primeira fase da dosimetria, que a gente estudou os antecedentes, eu expliquei isso para vocês lá. Ele vai ser um primário de maus antecedentes por causa do prazo depurador nesse caso aí, tá? Prazo depurador é esse prazo aí, ó, superior a 5 anos, né? Isso é o prazo depurador. Conta da extinção da pena, não é do trânsito em julgado. Vai virar maus antecedentes, vai deixar de ser reincidência, volta a ser primário, mas com maus antecedentes. E o período de prova é computado, olha, vou até mudar de cor, espera aí, deixa eu mudar de cor. Aqui, ó, olha o que ele fala, computado um período de prova e a suspensão, blá, blá, blá. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer o seguinte, ó, imagina que eu tive ali a condenação, etc., começou uma suspensão da pena. Começou a suspensão, quando começa a suspensão da pena, tem um período de prova, extingue a pena. Esses 5 anos não vai ser contado, não vão ser contados da extinção da pena. Vai ser contado do dia em que começou o período de prova. Esse prazo do período de prova é computado nos 5 anos. Beleza? É isso que ele está dizendo, tá? 5 anos, quando tiver suspensão da pena, né, o sursi, ou o livramento condicional, o prazo de 5 anos não é contado da extinção da pena. Ele é contado de quando foi deferido, de quando começou o período de prova. É isso que ele fala aí no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. E aí vem o inciso 2, ó. Não se consideram os crimes militares próprios e os crimes políticos. O que é um crime militar próprio? É um crime que só pode ser cometido por militar. Por exemplo, deserção. Tem como eu, civil, hoje civil, graças a Deus, cometer o crime de deserção? Não tem como. Só o militar pode cometer o crime de deserção previsto no Código Penal Militar. Então, esse crime militar próprio não gera reincidência de um outro crime. Então, ele cometeu deserção e um homicídio. A deserção dele com trânsito em julgado, etc., gera reincidência no homicídio? Não gera, porque é um crime militar próprio. Só gera reincidência em outro crime militar próprio. Deserção, blá blá blá, depois cometeu deserção de novo, ele é reincidente. Beleza? Então o crime militar próprio não gera reincidência, a não ser em outro crime militar próprio. Também não gera reincidência, está aí escrito no artigo 64, inciso 2, o crime político. Crime político não gera reincidência, está escrito aí. Tá? Crime político. E o que é o crime político? É o que está previsto na Lei de Segurança Nacional. Vamos ver o que diz do STJ. Olha só. Só há crime político quando presente pressuposto do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional, o qual se integra nos do artigo 1º. Materialidade da conduta deve lesar real ou potencialmente ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no artigo 12, é preciso que lhe agregue a motivação política. Então, eu só tenho crime político se tiver previsto lá tudo que está no artigo 2º e artigo 1º da Lei de Segurança Nacional, e ainda mais tiver motivação política. É isso que diz aí o STJ. Crime eleitoral é igual a crime político? Lógico que não, né? Crime eleitoral, tem um código eleitoral lá, prevê o bando de crime eleitoral, que são crimes comuns, não são crimes políticos, tá? Não tem nada a ver, é diferente de crime político. Crime eleitoral, então, gera reincidência? Gera reincidência, tá? Outro ponto importante, artigo 28 da Lei de Drogas. Porte e posse de drogas para uso pessoal.
O cara foi condenado pelo artigo 28 por posse de drogas para uso pessoal. Essa condenação gera reincidência em um homicídio, por exemplo? Praticou um homicídio. Se olha para trás, tem uma condenação do artigo 28 do Código da Lei de Drogas. Vai ser reincidente ou vai ser primário? O que diz aí nosso querido STJ? A conduta do artigo 28 não foi descriminalizada, mas apenas despenalizada na Lei de Drogas. Assim, em princípio, não tendo havido abolício crimes, a prática do artigo 28 ainda é crime, é isso que ele quer dizer, tá? E gera os mesmos efeitos secundários que uma condenação por qualquer outro crime gera, como a reincidência, revogação obrigatória de suspensão do processo, blá 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 blá. Todavia, importantes ponderações no âmbito dessa corte têm sido feitas no que diz respeito aos efeitos que uma condenação por tal delito pode gerar. E tá aqui, ó. O prévio apenamento por porte de drogas para consumo próprio nos termos do artigo 28 não deve constituir causa geradora de reincidência. Não deve. Né? Tá aqui, ó, 3. O principal fundamento é uma comparação entre o delito do artigo 28 e a contravenção penal. Concluindo-se que, uma vez que a contravenção penal, que é punida com prisão simples, não gera reincidência, é desproporcional você falar que o artigo 28, que tem só pena de advertência, prestação de serviço, frequência a programas e cursos educacionais, gerar reincidência. Então, para o STJ, olha só, a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência, tá? Não gera reincidência. Vou anotar aqui. Gera reincidência? Não gera reincidência. Anota aí e leva para sua prova. E aí vem a grande tabelinha, resumo da reincidência, que você vai, com todo o carinho do mundo, levar para tudo que é lugar no seu coração. Ó, pratiquei crime. Pratiquei crime de novo. Tem reincidência? Deixa eu mudar a cor, porque tá tudo vermelho aí, vou botar um azul. Tem reincidência? Tem reincidência. Artigo 63 lá que fala da reincidência. Crime no estrangeiro gera reincidência? Gera reincidência. Observação, não precisa de homologação no STJ. Basta ter transitado em julgado que já gera reincidência. Também artigo 63. O que mais? Contravenção penal gera reincidência? Não. Contravenção penal não gera reincidência em outro crime, tá? Gera o que então? Maus antecedentes. Está aqui o julgado do STJ. Contravenção penal no estrangeiro gera reincidência? Não. No estrangeiro, gente, não gera nem maus antecedentes. Tá? Não gera nada. Beleza? Artigo 2º da Lei de Contravenção Penal. Agora, a contravenção penal, ela não gera reincidência em outro crime. Se for em outra contravenção penal, aí ela gera reincidência. Beleza? Está lá no artigo 7º. E no estrangeiro, não gera nada. Então, ou seja, a contravenção penal no estrangeiro, nesse caso e nesse caso, não vai gerar reincidência nem maus antecedentes em hipótese alguma, tá? Contravenção penal no estrangeiro não gera nada. Ó, crime com extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado. Por exemplo, antes de transitar em julgado, prescreveu tudo ali, né? Putz, eu tive a prescrição e tal. Nesse caso, eu vou ter reincidência? Se foi antes do trânsito em julgado, eu não tenho trânsito em julgado. Se eu não tenho trânsito em julgado, eu não tenho reincidência, muito menos maus antecedentes, porque para ter maus antecedentes eu preciso do trânsito em julgado também. Então, se eu não tenho trânsito em julgado, não tenho nem reincidência, nem maus antecedentes. Tem aí 2 julgados do STJ. Percebo que todos os julgados que eu botei aqui são os mais atualizados possível, tá? Agora, se a extinção da punibilidade foi após o trânsito em julgado, significa que eu tenho trânsito em julgado. Se eu tenho trânsito em julgado, o que eu tenho? Reincidência. Beleza? Cuidado, cuidado. Crime militar próprio, a gente já viu que o crime militar próprio não gera reincidência em outro crime comum ou no crime militar impróprio. Gera maus antecedentes. Agora, crime militar próprio em outro crime militar próprio, aí ele gera reincidência, a gente acabou de ver isso. Crime político, gera reincidência? Não gera reincidência, ó, artigo 64. Crime eleitoral, gera reincidência? Gera reincidência, a gente já viu, não é igual ao crime político. Crime com extinção da pena, aí vem aqui, ó, após 5 anos de extinção da pena, eu vou ter reincidência? Não, eu vou ter maus antecedentes, a gente viu o inciso 1 do artigo 64.
Crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Gera reincidência? Não. Apesar de ser crime, não gera reincidência. Está aí o julgado do STJ. Gente, essa tabela é muito importante, tá? Muito importante, beleza? Vai cair na sua prova de concurso. Se você é meu aluno da faculdade, vai cair na sua prova da faculdade. Muito importante, tá? E terminologia, né? O reincidente, a gente já viu, é aquele que tem lá o artigo 63 do Código, condenação anterior com trânsito em julgado. Quem que é primário? É aquele que não é reincidente, é um conceito por exclusão. E o tecnicamente primário é aquele que tem condenação lá para trás, mas que não pode ser usada para reincidência. Se eu tenho condenações que não podem ser usadas para reincidência, eu não sou primário? Sou, mas eu chamo de tecnicamente primário justamente para dizer que ele tem condenação lá para trás. Se eu falo só primário, ele não tem nada. Se eu falo tecnicamente primário, é porque ele tem coisa. Aí tem coisa. Tá? Ele não é um primário puro, é um tecnicamente primário. Beleza? Tipos de reincidência. Olha lá, a gente tem a reincidência real. O que é reincidência real? Também chamada de reincidência própria ou reincidência verdadeira. É aquela reincidência que quando eu olho para trás eu vejo crime, trânsito em julgado e extinção da pena. Acabou a extinção da pena, eu cometi outro crime. Reincidência verdadeira, real. Lógico, antes de dar 5 anos, né? Senão não tem mais reincidência. Reincidência real. Reincidência ficta, qual que é? Quando eu olho para trás eu vejo crime, trânsito em julgado, mas não vejo extinção da pena ainda. Reincidência ficta. No Brasil, a gente adota a reincidência ficta, tá? A reincidência ficta já gera reincidência no Brasil. Beleza? Não precisa ser real, não. Eu não preciso ter extinção da pena. A extinção da pena não é requisito para a caracterização da reincidência. O requisito para a caracterização da reincidência é o trânsito em julgado. Beleza? Reincidência ficta. A gente tem ainda reincidência genérica específica, está relacionada ao crime. Se o crime anterior é igual ao crime que eu pratiquei, é uma reincidência específica. Eu fui condenado por furto, transitou em julgado, e agora eu cometi outro furto igual. Então eu tenho uma reincidência específica. Agora, se eu tenho um crime diferente, é uma reincidência genérica. Tá? Importante saber essas terminologias aí, porque tem algumas consequências da reincidência específica, etc., que a gente vai ver ainda. E os efeitos da reincidência que eu peguei lá do livro do Kleber Masson, de 2019, lá o volume 1 do Kleber Masson. Beleza? O que ele fala lá no livro dele? Olha só os efeitos da reincidência. Primeiro, o regime. Né? O reincidente, gente, a regra é o regime fechado. Regra, regime fechado. Ele pode ser que pegue o semiaberto se tiver menos de 4 anos a pena e se tiver circunstâncias do artigo 69, a primeira fase, favoráveis. É isso que a súmula 269 do STJ fala. Então, em regra, ele é sempre fechado. Ah, pegou 1 ano. Fechado? Fechado porque é reincidente. Agora, é 1 ano. Circunstâncias são favoráveis? São. Se as circunstâncias na primeira fase foram todas favoráveis e a pena é 1 ano, eu posso botar o semiaberto. Agora, aberto, não bota. Reincidente é fechado ou, às vezes, o semiaberto cumprido os requisitos da súmula 69 do STJ. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Eu posso substituir a pena do reincidente? Regra? Não. Se ele é reincidente, eu não substituo a pena. Só que o 44, parágrafo 3º, traz uma possibilidade, se for socialmente aceita, não for uma reincidência específica, etc. Aí eu posso ter a substituição da pena mesmo para o reincidente. Isso cai bastante em prova. O reincidente pode ter substituição da pena? Pode. Artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. O que mais de efeito que eu tenho aí da reincidência? Impede a concessão do sursi, salvo se for pena só de multa. Revoga os benefícios, revoga sursi, revoga livramento condicional, revoga a reabilitação, se a pena for diversa de multa, no caso da reabilitação. Maior prazo para o livramento condicional. Então, se ele tem reincidência em crime doloso, eu vou aplicar o 83.2, que faz um prazo maior de livramento condicional, só porque ele é reincidente. Eu vedo o livramento condicional, é vedado o livramento condicional, se ele é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, está no 83.5. A prescrição da pretensão executória, né, eu vou aumentar o prazo em 1/3. Então eu tenho lá no artigo 109 um monte de prazo prescricional.
Se ele é reincidente, na prescrição da pretensão executória eu aumento em 1/3. E se ele virou reincidente durante a execução, eu interrompo o prazo da prescrição da pretensão executória. Agora, lembrando, a súmula 200 do STJ fala o seguinte: a reincidência não influencia em nada o prazo da prescrição da pretensão punitiva. Porém, influencia bastante o prazo da prescrição da pretensão executória. O prazo aumenta em 1/3 e se ele for reincidente durante a execução, interrompe o prazo prescricional. Beleza? Que é o que está aqui, ó. Após a condenação, causa interrupção da prescrição do 117. Impede privilégio, então furto privilegiado, apropriação indébita privilegiada, estelionato privilegiado, receptação privilegiada, tráfico de drogas privilegiado, tudo isso fica impedido porque ele é reincidente. E impede o princípio da insignificância. Pera aí, impede o princípio da insignificância? Tem como eu aplicar a insignificância para um réu reincidente? Vamos ver o que diz o STJ? Olha só. O que diz o STJ? Cadê? Não coloquei? Não. O que diz o STJ? Eu vou falar para vocês aqui. O STJ fala o seguinte, olha, a reincidência, ela impede o princípio da insignificância de acordo com o caso concreto. Tem que analisar se é uma reincidência específica, se existe uma habitualidade criminosa, mas a reincidência por si só não impede a aplicação do princípio da insignificância. É isso que diz o STF e o STJ. Reincidência por si só não impede a aplicação do princípio da insignificância. Vou analisar se há uma habitualidade criminosa ou não. Por exemplo, cometi um furto de ínfimo valor. Furtei uma quantia ínfima. E lá atrás eu tenho uma condenação por embriaguez no volante. O fato de ter condenação por embriaguez no volante vai impedir que reconheça a insignificância do furto? Você percebe que é diferente de um cara que furta todo dia R$10, ou ele furta todo mês R$10 porque ele sabe que não vai dar nada, que é insignificante. Percebe que aqui eu tenho uma habitualidade criminosa e no primeiro caso, que eu tenho só uma condenação do trânsito, eu não tenho habitualidade criminosa? Então, o STJ e o STF entendem que tem que analisar cada caso para ver se vai ter ou não o princípio da insignificância para o réu que é reincidente, beleza? E tem esses casos excepcionais que eu acabei de falar. Beleza. Observações finais. Olha, súmula 241 do STJ, a gente já viu quando falou da primeira fase da dosimetria, que fala lá que reincidência e maus antecedentes não podem ser usados na mesma, a mesma condenação não pode servir para aumentar a pena na reincidência e nos maus antecedentes. A gente acabou de ver isso, já era bis in idem. Agora, a reincidência por si só é bis in idem? Tem gente que entende que é. Imagina, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que uma pessoa cometeu um crime de furto, pegou uma pena de 1 ano. Beleza? Cumpriu a pena de 1 ano, tranquilo, tá livre. E aí ela cometeu um roubo, ou sei lá, um latrocínio, que a pena é altíssima. Na reincidência, quando eu vou aplicar lá 1/6, por exemplo, imagina que aumentou aí 3 anos. 3 anos. Explica para o réu. Fala assim, olha, sua pena ia ser X. Só que por causa daquele furto que você cometeu, tem 3 anos a mais. Você vai cometer 3 anos essa pena aqui é do furto que você cometeu. Ele vai falar, uai, mas aquele furto lá eu já paguei 1 ano. Eu vou pagar mais 3 por causa daquele furto. Bis in idem, eu vou pagar 2 vezes pelo mesmo furto. Bis in idem. Então tem uma corrente que entende que a reincidência geraria bis in idem por causa disso. Tá? Porém não é o que acontece. A reincidência é constitucional, não é caracterizada bis in idem, porque ela gera um maior grau de reprovabilidade da conduta. É isso que eu majoro a pena. Ele não vai estar cumprindo 3 anos, nesse exemplo, para pagar o furto. O furto ele já pagou. Ele vai ter 3 anos a mais porque ele é um cara que está reiterando na prática delitiva. Por isso que eu vou aumentar. A reprovabilidade dele, como é um outro crime, um segundo crime, um terceiro crime, é maior. Então tem que aumentar a pena por causa disso. E não botar 3 anos a mais para cumprir o furto que ele já cumpriu. Beleza? Então a reincidência não gera bis in idem. Não gera. Tá? Esse é o entendimento predominante hoje. E com isso eu vou encerrar mais um bloco, mais um vídeo aqui sobre dosimetria da pena. De novo, deixa o seu like aí, indica esse vídeo para outras pessoas, copia o link aí, manda para todo mundo, porque é uma coisa muito boa, muita informação sobre a reincidência. Próximo vídeo eu vou fazer questões sobre o que a gente viu até aqui, na segunda fase. Beleza? Fecha a conta então, passa a régua. Tchau, obrigado.